Peraí, deixa eu... Bom, foi. Ótimo. Então, bom, gente, acho que a gente pode começar, né? Bom dia para todo mundo. É um super prazer a gente estar aqui falando um pouquinho sobre... Antes de tudo, eu sou a Ana Paula Seabra, né? Sou sócia fundadora do Espaço AILE, que é um espaço de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. A gente ficou super feliz com esse convite aqui do MINC, do Shopping Cidade Jardim, para a gente falar um pouquinho sobre mindfulness, sobre bem-estar, sobre saúde emocional, né? Que são temas que eu acho que são tão importantes nessa fase que a gente está vivendo, né? A gente tem ouvido falar disso em todos os lugares e eu achei muito bacana esse convite da gente poder vir aqui trocar um pouquinho com vocês. Como esse universo é meio novo, acho que não só para a gente, mas para todo mundo, a gente resolveu fazer esse formato meio bate-papo, porque assim vocês não cansam muito de mim, não cansam muito da Paula e a gente fica trocando aí uma bola. Eu acho que para a gente começar, como a gente não sabe quem está aí do outro lado, eu acho legal a gente dar uma rápida contextualizada no que é mindfulness, né? Falar um pouquinho sobre o que é, tem que ser de uma forma bem rápida, porque a gente não tem tanto tempo assim, mas acho legal a gente dar uma introduzida aí para vocês. Você quer falar, Paula? Sim, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Paula Cuquieira, eu sou psicóloga, clínica, atendo em consultório há mais de 20 anos e sou sócia da Ana Paula aí no Espaço AILE. Queria agradecer esse convite do MINC, do Shopping Cidade Jardim, a gente ficou super feliz, porque é um tema que é sempre muito bom poder falar, né? Então, acho que assim, para quem não sabe o que é mindfulness, a gente podia começar a pensar assim, mindfulness é um termo multifacetado, a gente pode olhar para ele por várias perspectivas. E uma delas é o estado mental. A tradução do mindfulness é atenção plena, né? A definição seria prestar atenção ao momento presente de forma intencional, com uma atitude de abertura e gentileza, sem julgamento, né? Mas o que é isso? O que é prestar atenção ao momento presente, né? Assim, quando eu estou presente de corpo, parece que eu já estou presente. E será que a gente está presente toda vez que a gente está em algum lugar? A gente realmente está nesse lugar, né? Então, quem é que se identifica com, por exemplo, ler um livro, né? Depois de 4, 5 páginas, percebe que não tem a menor ideia do que acabou de ler, né? Tem que voltar e ler tudo de novo. Exatamente. Isso é um exemplo, né, de como às vezes a gente está com o nosso corpo presente, mas a nossa mente está em outro lugar. Então, para a gente estar presente, na verdade, a gente precisa treinar nossa mente para estar presente, né? Porque senão a nossa tendência é a gente se distrair e ficar no piloto automático. O que é o piloto automático? O piloto automático é um estado mental onde a gente não tem consciência exata do que a gente está fazendo, né? A gente é muito útil o piloto automático. Imagina se a gente tivesse que fazer tudo na nossa vida como se fosse a primeira vez. Mas muitas vezes a gente fica tão no piloto automático, né, que a gente acaba perpetuando alguns comportamentos ou mantendo na nossa vida algumas coisas que estão meio disfuncionais, que não estão bacanas, né? Em relação à atenção, essa coisa da presença, eu acho muito interessante que tem um estudo de Harvard que fala que 47% do nosso tempo a gente não está presente. A gente está distraído pensando em alguma outra coisa, né? E no momento que a gente não está presente, é o momento que a gente se sente mais infeliz. Olha que louco! Quer dizer, 47% do nosso tempo a gente passa distraído com outras coisas, sem estar vivendo aquela experiência do momento, né? Ou seja, desde que eu comecei a falar, 47% do tempo vocês já estão aí pensando em um monte de outras coisas. Quase, né? Metade do tempo quase. Metade do tempo, né? Então, daí já vem essa primeira coisa. A primeira coisa para a gente começar a ter bem-estar, equilíbrio emocional, ser feliz, é cultivar essa nossa presença, esse estado de estar presente no que a gente está fazendo, né? Você vê, a gente, lá nos nossos cursos, né, uma das coisas que as pessoas mais falam, que mais gostam, é de estar em família, né? A gente está tendo uma oportunidade agora de estar em família 24 horas por dia, né? Não tem opção. Pois é. E será que é o momento que a gente está mais feliz, né? E por quê? Porque muitas vezes a gente está ali com a família, mas a nossa mente está em outro lugar, né? Se perde em pensamentos futuros de preocupação do que pode acontecer, do que tem para fazer, né? Ou fica ruminando alguma coisa do passado.
né? E sai desse momento. Então, é muito importante, realmente, tem muita relação a nossa presença com a gente se sentir bem. E isso é algo que pode ser cultivado através do mindfulness. E eu acho que para complementar a Paula, né, é uma dúvida que surge muito frequente assim nas nossas aulas, nos nossos cursos, e até mesmo com pessoas que eu falo, que eu trabalho com mindfulness. Mindfulness é meditação? As duas coisas são a mesma coisa? Na verdade, eu gosto de dizer que mindfulness é um estilo de vida quase, né? É um estilo de vida que você escolhe viver presente. Você escolhe viver presente em tudo que você está fazendo. E atento também a tudo que surge. E para a gente treinar essa presença, né? A gente usa técnicas meditativas. Então, mindfulness, a gente pode dizer que ele é como se fosse um guarda-chuva, assim. Ele engloba um monte de coisas. Uma delas é esse treino atencional, que para a gente escolher viver com mais consciência, com mais presença, a gente precisa fazer esse treino. E como é que é esse treino? Através das práticas meditativas. Então, mindfulness, assim, não é meditação, mas ele tem tudo a ver com meditação, né? Porque ele utiliza de técnicas meditativas. Então, isso é uma dúvida que surge muito e também pode ser uma dúvida de alguém aí do outro lado. Eu acho que o treinamento do músculo da atenção, ele é feito a partir da meditação, né? A gente hoje sabe que cada um nasce com uma quantidade de atenção. Tem pessoas que são mais atentas, tem pessoas que são menos atentas, né? Mas isso também hoje a gente sabe que é possível treinar, né? Desenvolver, né? Exatamente. A gente pode desenvolver a nossa atenção. Exatamente. Assim como o músculo, né? O cérebro, ele pode ser moldado. Hoje, com a neuroplasticidade, a gente sabe que quando você faz ações repetidas vezes, o seu cérebro vai mudando. E a gente sabe que a prática de meditação regular vai transformando o nosso cérebro, né? E as áreas que são transformadas, né, são responsáveis pelo nosso bem-estar. Né? Então, por isso que a meditação tem tanta relação com o equilíbrio emocional, com o bem-estar, né? E outra dúvida também que surge bastante nos nossos cursos, né? Frases que a gente ouve o tempo inteiro nossa, meditação não é para mim. Eu sou uma pessoa super ansiosa, eu penso muito, eu sou muito agitada. Esse negócio de sentar e esvaziar a mente, deixar a mente em branco, isso não é para mim. Eu já ouvi isso muitas vezes. Inclusive, meu marido fala isso para mim direto. Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Mas, enfim, vamos esclarecer também um pouquinho. Assim, meditação é esvaziar a mente? É possível a gente parar de pensar? Né? Existe alguma contraindicação, por exemplo, alguém que a gente não deva recomendar a meditação? Eu acho que esse é o primeiro mito, né, que a gente ouve direto, que a meditação não é para mim, eu não consigo esvaziar minha mente, eu não consigo não pensar em nada. E esse é um mito que afasta muitas pessoas, né, da meditação. Porque meditação não é esvaziar a mente, não é não pensar em nada, né? Isso, na verdade, é impossível, porque a mente, ela produz eventos mentais, que são os pensamentos, o tempo todo. A gente não vai conseguir parar de pensar, né? Mas quando a gente senta para meditar, o que a gente faz? A gente escolhe uma âncora atencional. Normalmente é a nossa respiração. Pode ser o nosso corpo, pode ser até a chama de uma vela. Mas a gente escolhe aquela âncora, né? Porque aí é que entra lá no conceito de mindfulness a intenção, né? Você tem a intenção de focar a sua atenção, né, naquele objeto que vai ser a sua âncora atencional. No caso, vamos pensar na respiração. Então você começa a focar na respiração e o que acontece? A sua mente vai para algum lugar. Você pensa, nossa, não respondi aquele e-mail. Aí você lembra, não, mas agora eu estou meditando. Aí você volta a sua atenção para a respiração. Aí vem uma outra lembrança. Nossa, tem que comprar tal coisa. Aí você percebe e traz a sua atenção de volta. E você faz isso todas as vezes que você perceber que a sua mente se distraiu. E o momento mindful é o momento que você percebe que a sua mente saiu e você traz ela de volta. E toda vez que você faz isso, você está fazendo essa ginástica para o seu cérebro, né? Esse é o verdadeiro levantamento de peso que vai moldando e mudando essa estrutura do cérebro, tá? Então, gente, é muito importante que cada vez é uma experiência. Quando a gente senta, às vezes a gente fala, nossa, hoje foi péssimo.
não meditei nada, não adiantou nada, só pensei em outras coisas. Não existe isso. Cada Não existe dia... meditação boa e meditação ruim, né? Isso É é outro muito mito. importante isso. Quando a gente senta para meditar, é bom a gente sentar com o que a gente tem, com o que a gente está, sem expectativa de atingir algum estado. Ah, eu quero esvaziar minha mente, eu quero ficar mais calma. A gente vai, é um exercício de auto-observação. A gente vai percebendo como é que está o nosso estado, né? A gente fala que a meditação é uma coisa que você é o objeto observado e você é o observador. Ao mesmo tempo, você exerce esses dois papéis, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho que, lembrando mais uma vez lá da definição, é sem julgamento. Porque quando a gente senta para meditar, vem todo esse julgamento. Nossa, eu não dou para isso é chato, isso eu gosto, isso eu não gosto, está doendo. Vem muito julgamento, não está adiantando nada, né? Porque tem essas expectativas. Então, é muito importante. É para todo mundo nesse sentido, né? Porque não pode ter essa expectativa de que é para esvaziar a mente. É para sentar ali e tentar ancorar a sua atenção e cada vez que você perceber, você traz de volta. Se você se distrair 1000 vezes, você traz de volta a sua mente a ancorar na sua atenção 1000 vezes. Se você distrair 1 milhão de vezes, você traz 1 milhão de vezes e tá tudo certo. Tá tudo né? certo. E a gente senta, na própria definição do mindfulness, né, vem essa atitude, né, que é uma atitude de abertura, uma atitude de curiosidade, uma atitude de não julgamento. Então, quando a gente senta para meditar, a gente tem que exercer todas essas atitudes, a gente observar tudo que está surgindo, tudo que emerge, do jeito que está surgindo, sem muito tá certo, tá errado, deveria ser assim, deveria não ser assim. Então... E eu acho que, assim, respondendo o resto lá da sua pergunta, né, se é para todo mundo, na verdade, eu acho que a gente tem que ter algum cuidado, principalmente com pessoas que têm algumas condições clínicas, tá? No caso de alguns transtornos psiquiátricos, né, depressão, ansiedade, na verdade, qualquer transtorno psiquiátrico que você esteja num momento agudo, né, com muitos sintomas, não é o momento no auge de você de uma crise, né? Exatamente. Esse não é o momento de você iniciar a prática do mindfulness, né? Porém, num outro momento, né, que você está controlado, que você está tendo atendimento, você está com acompanhamento terapêutico, com um psiquiatra, o mindfulness é muito recomendado, né? Tem muita comprovação científica da eficiência do mindfulness, inclusive para evitar a recaída, né, de um quadro, por exemplo, de depressão. Tá? Então, ele pode ajudar todo mundo, né? Mas a única atenção é para esses quadros graves no momento que eles estão muito agudos. E falando aí um pouquinho de saúde mental, né? Que você falou, quadros psiquiátricos me lembrou isso, né? Não tá nada fácil a gente manter nossa saúde mental esses dias, né? Eu fico pensando que a gente agora... Todas as nossas válvulas de escape, né, para a gente lidar com as tensões da nossa vida, as tensões da vida mesmo, a gente foi privado de todas elas. A gente não sai para ir a um restaurante, a gente não pode estar com os amigos, a gente não pode ir ao cinema, a gente não pode ir a um show. Então, é como se a gente tivesse sido privado de quase todas as nossas válvulas de escape, né? E como é que o mindfulness pode ajudar a gente a manter a saúde mental nessa fase tão complicada que a gente está passando? Pois é difícil mesmo, né? Difícil, né? A gente saiu pro carnaval e quando voltou... Eu mesma, assim, eu tô uma montanha russa de emoção. Um dia eu acordo de um jeito, outro dia eu acordo de outro. Eu acho que a primeira coisa, né, é a permissão de sermos humanos, né? O Tal Ben fala isso, né? E eu acho que é isso. A primeira coisa é a gente se permitir ser humano. O que é ser humano? É sentir todas as emoções disponíveis que estão aí, né? Pra gente. Então vai ter dias melhores e tem dias piores. Mas eu acho que, assim, eu acho que a gente, enfim, tá vivendo um momento muito doido, porque, assim, são muitas preocupações, são muitas acomodações que a gente está tendo que fazer na nossa vida. Para cada um, né? É o pior momento, ou é o momento, né? Eu aqui tenho uma filha de quase 15 anos, que para ela, poxa, esse é o pior ano. Como assim? Esse ano? Era o ano que ela teria as viagens com as amigas, as festas, vários sonhos, né? E de repente, então, podia ter sido ano passado, podia ser o ano que vem, mas esse ano... Esse ano não, né? Não, né? Para o meu filho de quase 17, que está em ano de vestibular, como assim? Para mim é muito pior, né? Porque afinal de contas é o ano que eu tenho a viagem de formatura lá do Porto, que é
tão esperada, tem todas as festas da comissão, tem o vestibular, enfim. Enem. Isso é para dizer que, assim, cada um está sendo afetado da sua maneira, né? E esse respeito eu acho que é muito importante para a gente ver que, às vezes, o problema do outro até parece pequeno aos nossos olhos e muitas vezes é pequeno, né? Mas é o problema do outro. E eu acho que isso é a primeira coisa para a gente pensar em família, né? De ter esse respeito, que está todo mundo muito em choque, né? Muito assim emocional, né? Porque cada um está realmente vivendo aí o seu problema. E é difícil mesmo, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensa em equilíbrio emocional, uma coisa importante também é lembrar que a nossa espécie, tá? Ela tem uma capacidade, né, de conseguir imaginar, de conseguir prever. O que diferencia a gente dos outros animais é essa nossa capacidade de pensar. A gente é capaz de fazer uma simulação de experiência. A gente tem um simulador de experiência, né? Que a gente não precisa viver uma coisa para prever. Mas, biologicamente, para a gente ter chegado até aqui, o homem lá das cavernas, ele precisava estar muito atento ao quê? Às ameaças, aos perigos, né? Porque se ele ficasse parado olhando o pôr do sol, ele morria devorado por algum animal. Então, ele estava o tempo inteiro ativado, né? A amígdala, que é uma parte aí do cérebro bem pequenininha, que é responsável por esse modo ameaça do cérebro, estava o tempo inteiro ativado. Então, a gente tem o nosso cérebro muito ativado para reconhecer ameaças e para pensar no pior, né? Os cientistas dizem que o cérebro é teflon para coisa boa e velcro para coisa ruim. Ou seja, tudo que é ruim a gente gruda e já pensa e fica com aquilo, e tudo que é bom a gente deixa ir, né? Mais ou menos até é legal a gente pensar assim, quando a gente ouve uma coisa boa, né? A gente pode ouvir 10 elogios, tá? Mas se a gente ouvir uma coisa desagradável, né? Se a gente vai para uma festa, 10 pessoas falam, nossa, como você tá linda, e uma pessoa fala, nossa, você tá meio engordadinha, né? A gente vai lembrar depois do quê? Arrasada. Só lembra da engordadinha. E isso a gente repete muito no nosso dia, né? O nosso dia sempre tem coisas boas, mas às vezes a gente leva para casa ou a gente fica com o quê? Com aquilo que é ruim. E essa é uma tendência, né, do nosso cérebro. Porque isso, a gente não foi feito para ser feliz, a gente foi feito para sobreviver. O homem está aqui porque, graças a Deus, ele foi feito para sobreviver, né? Então, a gente ter consciência disso pode também nos ajudar. Por exemplo, se eu perguntar para você, Ana Paula, você prefere ouvir uma notícia boa ou uma notícia ruim primeiro? O que você quer? Tem uma notícia boa? Primeiro a ruim. Primeiro me dá a ruim. Primeiro dá ruim, né? A gente tem essa tendência. Eu também sempre fiz isso. Até que eu percebi que se a gente é velcro para coisa ruim, se a gente ouvir a ruim... A gente nem ouve a boa, né? A gente nem ouve a boa, exatamente. Então a gente começa... Mas, no entanto, se a gente ouvir a boa primeiro, pode ser que a boa até ajude a gente, de alguma forma, né, a lidar com a notícia ruim. Então, eu acho que entender um pouco esse nosso funcionamento, né, do nosso cérebro é importante para a gente escolher os nossos comportamentos. Porque a gente está escolhendo diariamente o que a gente vai fazer, né? Eu posso ler jornal determinada hora do meu dia, eu posso acessar o WhatsApp, eu posso procurar notícias, né? Mas como que essas notícias vão chegar até mim? Como é que eu vou lidar com isso? É uma escolha que a gente pode fazer. E se a gente sabe que a gente já tem uma tendência a pensar no ruim, a grudar no ruim, a gente pode escolher como é que a gente vai deixar tudo isso entrar na nossa vida, né? É importante, porque não dá para a gente ficar alienado, mas talvez seja importante fazer isso com bastante consciência e não nesse automático. É isso que eu ia falar. Para a gente poder fazer essa escolha, a gente precisa ter consciência, né? Que a gente tem essa escolha. Porque se a gente está no nosso modo automático, a gente não tem essa consciência. A gente não percebe que a gente tem o poder de escolher como a gente vai. Os cientistas, eles falam de uma coisa legal para a gente pensar também, que a gente vive, tem um modo doing da mente, né? Que é esse modo fazendo. Fazer. Tá? Então, toda vez que acontece alguma coisa, que tem qualquer gatilho, a gente quer resolver. A nossa mente começa. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Então, se eu falar agora assim, gente, tá uma loucura mesmo. Nossa, vocês viram que parece que essa semana vai faltar carne?
vocês aí nessa live já vão começar. Gente, será que eu saio da live agora e já vou ver quanto que eu tenho de carne aqui? Será que eu ligo no mercado? Será que eu peço para minha funcionária passar no mercado? Será que eu saio correndo, já pego a minha bolsa e vou no mercado? Então, a gente, um gatilho, uma coisa que eu falo, uma coisa que a gente lê, a gente tem uma tendência o quê? A ver como é que a gente pode resolver essa situação. Exatamente. Então, o problema, né, desse automático, desse modo doing da mente que a gente está tentando resolver, é quando a gente começa a tentar resolver isso também internamente. Como é que a gente resolve uma tristeza? Como é que a gente resolve essa incerteza que a gente está vivendo nesse momento, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A gente está lidando agora com uma incerteza. Então, a gente fica tentando brigar com essa ativação emocional que isso gera, porque isso gera, né? Ativação emocional, vários sentimentos. E a mente vai ficando mais agitada, né? Com isso, porque a gente vai lutando contra isso, tentando solucionar e vai. No entanto, o que a gente pode fazer, então? É reconhecer, aceitar, né, esses sentimentos, né? Permitir, né, sentir, permitir ser humano. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está pior. Reconhecer um pouco, começar a nomear um pouco essas emoções que surgem, né? Eu acho que a aceitação é muito importante nesse momento. Eu estava pensando exatamente nisso, né? Uma das atitudes do Mindfulness, ela é justamente essa aceitação, né? E a gente está vivendo uma situação que é totalmente fora do nosso controle. E a aceitação, ela diz muito isso, né? Que quando a gente sente alguma coisa desagradável, quando a gente tem alguma emoção que seja desagradável, a tendência de todos nós é querer se livrar dela o mais rápido possível, né? E toda vez que a gente quer se livrar de uma emoção desagradável a todo custo, o que acontece com ela? Parece que ela só cresce, né? A gente só intensifica essa emoção, né? Uma pessoa que está ansiosa e não quer estar ansiosa, ela vai ficar ansiosa de pensar que ela vai ficar ansiosa, né? Exatamente. Então, o que o Mindfulness traz para a gente com essa atitude de aceitação é a gente olhar para isso, a gente acolher esse sentimento, né? E não é acolher como se fosse isso, confundem muito isso quando a gente fala de aceitação nos cursos, achando que é uma resignação. Ah, então eu tenho que aceitar tudo que vem. Não é aceitar tudo que vem, é você aceitar o que vem para a partir daí você conseguir observar aquilo, você passa a observar aquilo sob uma certa perspectiva, você abre um espaço entre você e a sua ansiedade, entre você e o seu medo, entre você e as suas emoções negativas, né? E quando você abre essa perspectiva, esse espaço, você consegue achar uma forma de reagir, uma forma mais assertiva, uma forma mais inteligente. Então você passa a reagir muito melhor a essas emoções que surgem. Então é como se essa aceitação, é como se a gente fosse ficando amiga assim das nossas emoções, porque a Paula falou dos gatilhos, né? O Mindfulness ajuda muito a gente a conhecer os nossos gatilhos, porque a gente é cheio de gatilho emocional. E quando a gente pratica, a gente começa a conhecer esses gatilhos. Então, quando a gente está com raiva, a gente reconhece, bom, estou percebendo aqui pelo meu corpo que eu estou com muita raiva. Bom, quando eu estou com raiva, eu geralmente ajo assim. Mas como eu não sou a minha raiva, eu não sou a minha ansiedade, eu não sou o meu medo, eu posso escolher como eu vou reagir. Então, é esse treino que a gente faz é importante, porque assim, não é de um dia para o outro que você vai falar, agora eu vou ser uma pessoa menos reativa, mais consciente. Não é lendo um livro que a gente vai absorver tudo isso. A gente precisa praticar, né? Para a gente treinar. Exatamente. O budismo, ele fala uma coisa que a gente fala muito nos nossos cursos, que eu gosto muito, que é a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? E o Mindfulness, quando a gente treina isso, ajuda muito a gente a não entrar no sofrimento. Porque o Mindfulness não muda o mundo continua sendo exatamente o que ele é. Aliás, um dos livros mais famosos de Mindfulness se chama Vivendo a Catástrofe Total, que é a vida, né? A vida é a catástrofe total, as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, as pessoas se separam, as pessoas perdem o emprego, né? Mas a gente aprende a lidar com isso. As pessoas enfrentam pandemias. As pessoas, exatamente, né? Mais uma para a lista. Então, a vida tem essa catástrofe. E o Mindfulness não vai mudar isso,
né? Mas o que a gente pensa, quer dizer, não é o estressor o maior problema da nossa vida, não é o Covid-19 o maior problema da nossa vida, é a nossa resposta ao estressor, né? E eu acho isso muito importante. Então, no nosso curso a gente dá um exemplo muito bobinho, tá? Para explicar isso, né? De como o sofrimento é opcional e como a nossa mente vive nesse automático, trazendo sofrimento para a gente, que é, você entra num quarto escuro, você bate numa cadeira que tá lá e, primeira coisa, ai, nossa, que dor no meu dedo, né? A dor, ela é inevitável, você bateu o seu pé. Mas aí logo vem, quem deixou essa cadeira aí? Quem foi o desgraçado que deixou? Foi o meu filho que estava ontem no meu quarto. Vou matar ele, ele não ouve nada, ele não presta atenção, ele é muito irresponsável. Aliás, ele não está estudando nada. Se ele não estudar nada, não vai passar de ano, né? E nisso, a gente já está... Somente... vai numa velocidade da luz. E esse é um exemplo muito bobo, mas que a gente faz isso com tudo que acontece quando a gente está muito no automático, quando a gente não tem consciência, né? Um convite que a gente receba pode virar um grande sofrimento, né? Porque a gente pode ler aquele convite e pensar, ai meu Deus, eu vou ter que dizer se meu filho vai poder ou não ir nesse programa. Meu Deus, e quem é que vai estar dirigindo? E se acontecer um acidente? Então, a gente não fica só com a dor, né, daquilo, porque às vezes eu tenho medo de perder o meu filho, de alguma coisa aconteça com alguém que eu amo, né? A gente vai num crescente que a gente já está tendo que lidar, né, com a morte, com o enterro, com o acidente, com várias Isso vai coisas. gerando várias ativações emocionais na gente, porque a nossa mente não sabe o que é verdade e o que não é. Quando a gente pensa, a gente sente igual. Exatamente. Isso é outra coisa muito importante, né? Esse poder que a gente tem, né, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ele é facilmente enganado. Então, a gente pensa e vira uma verdade, né? Então, quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a tirar essa nossa mente tão do automático, essa coisa de fazer esse escalonamento, né? A gente faz lá uma dinâmica das almofadas, que a gente vai botando uma almofada em cima da outra, que é bem esse escalonamento da nossa mente, que é quando a mente está no piloto automático. E quando você começa a praticar mindfulness, você começa, muitas vezes, a conseguir parar ali no que é inevitável, naquela primeira dor, né? Deixa eu ficar aqui com a primeira almofada. Eu tenho medo de avião. É isso, eu tenho medo de avião. Mas não significa que vai acontecer uma tragédia e meus filhos vão ficar órfãos. Eu paro, porque isso é que me traz o sofrimento. Então, é a minha resposta ao estressor, né? Eu me lembro que na faculdade tinha uma matéria que, quando eu estudei, eu adorei, que era existencialismo, né? E o existencialismo, ele falava assim, não importa o que papai e mamãe fizeram de você, importa o que você vai fazer com o que papai e mamãe fizeram de você. E eu acho isso muito legal, né? Porque eu acho que às vezes, tá, diante de uma situação como essa, que a gente está falando aqui de equilíbrio emocional, é o momento da gente pensar o que a gente vai fazer, né, com isso que está acontecendo. O que a gente vai fazer dessa situação toda, né? Mas para a gente poder fazer alguma coisa, a gente primeiro precisa entrar em contato com todas as ativações que estão surgindo. O que eu estou sentindo? Eu estou com medo, né? Eu estou com medo do quê? Eu estou com medo da doença, eu estou com medo do emprego, eu estou com medo de ficar sem dinheiro, né? É importante nomear. A gente nomear, né? Exatamente. O que me está me dando, né, esse medo, tá? Então, agora, o mindfulness entra nisso como quando você começa a meditar, você começa a treinar a sua mente e ir se familiarizando, eu acho que mais com você, né? Porque toda vez que a gente senta para meditar, é um encontro da gente com a gente mesmo. É um super exercício, eu acho, de autoconhecimento, né? E eu tenho falado com bastante gente, assim, e eu tenho reparado que as pessoas estão reagindo a isso tudo que a gente está vivendo de formas muito diferentes, né? Eu vejo gente que tá amando essa quarentena, falou que nunca trabalhou tão bem, nunca rendeu tão bem como está rendendo no home office. Eu conheço gente que está odiando esse home office, pessoas que estão tendo que adiar planos, né? Casamentos que foram cancelados. Eu tenho viagem. Eu tenho uma prima que começou a fazer faculdade, teve que trancar a faculdade porque não estava dando conta da faculdade e do homeschooling das crianças. Então,
as pessoas estão reagindo e de formas muito diferentes a tudo isso, né? E eu fico pensando que isso é uma super oportunidade, né? Eu tenho olhado, toda vez que eu olho o Instagram, eu vejo aquela frase, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E quando eu penso nesse fique em casa, eu penso não só na casa física, né? Eu penso muito nesse nosso mundo interno, nessa nossa casa, onde esse mundo que a gente realmente habita, né? Porque você falou eu acho que está todo mundo na mesma tempestade, mas cada um de nós está num barco diferente. E não importa o tamanho do nosso barco, não importa o tamanho da nossa casa, claro que alguns barcos é mais fácil você enfrentar essa tempestade, mas você pode estar num barco enorme e estar enfrentando essa tempestade de uma forma ruim, muito desgastante para você, mesmo estando numa casa enorme. Então, quando eu penso nessa casa e nesse nosso mundo interno, né, eu acho que tudo isso é uma oportunidade para a gente começar a colocar essa nossa casa em ordem, né? A gente olhar para toda essa mobília emocional que a gente tem aqui e que a gente, no piloto automático do dia a dia, que a gente vive na correria, que a gente não consegue olhar para essa mobília, né? Aqueles cantinhos sujos que a gente passa batido, que a gente não quer olhar, que a gente finge que não vê. Eu acho que é uma super oportunidade para a gente começar a olhar para isso, para a gente começar a organizar essa nossa casa, né? Esse nosso mundo interno. E a partir daí, eu acho que toda crise gera muitas oportunidades, né? E eu acho que falando dessa parte emocional, eu acho que é uma oportunidade enorme para a gente reorganizar a gente internamente, né? Ver o que está bom, o que precisa mudar, porque a gente está sendo obrigado, a gente não tem escolha, a gente está sendo obrigado a voltar para a gente mesma, né? Voltar para casa. Né? Ficar em casa. Eu acho que a gente pode ver essa solidão, né? Porque a gente está se relacionando com menos pessoas, né? Tá sobrando mais tempo, porque tinha aí um tempo que era no trânsito, que era com várias atividades que não tem mais no nosso dia, né? Então tá sobrando tempo. Então eu acho que tá tendo uma solidão aí maior da gente ter que ficar com a gente mesmo, né? Mas eu acho que essa solidão a gente pode usar como uma oportunidade para a gente ver quem a gente né? Quais são os meus valores, né? Porque a solidão, eu acho que ela não tem a ver só com estar com pessoas, né? Porque senão não existiria solidão a dois. E é uma coisa super comum aí na nossa sociedade, né? Eu acho que é uma atitude interna. Isso, esse momento, né, de olhar para nossa casa tem que ser uma atitude interna, da gente ver que é importante falar com pessoas, cultivar isso, né? Tentar marcar aí. Eu acho que as pessoas estão se adaptando, marcando Zoom, marcando house party. O house party teve um problema, mas no começo os adolescentes estavam lá no house party. A gente está marcando encontros, tem happy hours em Zoom e tal. É importante ter esse contato com as pessoas, mas também é muito importante ficar sozinho, né? Ler um livro, ver um filme, meditar, resgatar isso, né? Eu acho que você pode resgatar isso. Quem se perdeu com essa intimidade com você mesmo, né? Porque a gente vai vivendo e está sempre em grupo e a gente está sempre com muita gente. E eu vejo isso como uma oportunidade, né? Que quem tiver vontade de se reencontrar com você mesmo, essa é a oportunidade perfeita. Exatamente. Né? Descobrir coisas até, às vezes eu tenho falado com meus clientes assim, o que você gostava de fazer e que não tem tempo, né? Porque a gente vive pedindo tanto tempo, né? Assim, cuidado com o que a gente deseja, que a gente pode conseguir. Esse ditadinho aí chinês agora se aplica bem, porque estava todo mundo pedindo mais tempo, né? Queria mais família, e de repente a gente consegue esse tempo todo aí abundante, né? Óbvio que as pessoas estão trabalhando, né? As mães estão tendo que estudar com os filhos, mas assim, de repente a gente foi colocado aí em casa, né? E eu acho que essa crise, ela trouxe também uma coisa para a gente também pensar e levar disso, né? O que a gente vai levar quando o Covid passar, assim, que tem uma atitude que a gente tem muita coisa na nossa vida que a gente toma como garantido, né? Outro dia, eu estava falando com a minha sogra, ela falou, nossa, Paula, eu ia até o supermercado, e eu sabia que eu podia ir, é uma coisa simples, né? De poder descer e ir ao supermercado. E de repente, você não pode mais ir ao supermercado, né? E ao supermercado,
ficou uma coisa muito complexa agora, né? Dependendo da sua idade, é perigoso, é melhor que outra pessoa vá por você. Se você for, você tem que ir todo protegido, né? Então, a gente tinha várias coisas que a gente tinha como garantido, né, na vida e que não estão garantidas, né? A gente take for granted coisas que não estão garantidas. Então, é importante também ter consciência disso, né? Olhar para a nossa vida, né? E ver que tem várias coisas que a gente não está dando tanta importância, não está olhando tanto, né? E que são muito importantes. Se a gente tiver mais presença, né, para ver, tiver mais consciência, a gente vai valorizar muito mais. E talvez a gente possa sair disso, né, valorizando muito algumas coisas que são muito importantes e que a gente estava ali usando, né, como se fosse inesgotável, sabe? Eu acho que é uma coisa para gente pensar, assim, e levar dessa situação. E uma coisa que eu tenho pensado muito, que eu acho que é uma coisa que tem me ajudado muito assim a enfrentar essa crise, é pensar no conceito da impermanência, né? Que a verdade é isso, tudo passa. Nada dura para sempre, né? As nossas emoções passam, as fases da nossa vida passam. E quando a gente pensa nesse conceito da impermanência, eu acho que é quase um abraço de mãe, assim, né? Uma coisa que conforta a gente, né? De que isso vai passar, isso também vai passar. Só que enquanto não passa, eu acho que tem muitas atitudes que a gente pode ir exercendo, né? A gente vai exercendo essas atitudes que a gente que trabalha com mindfulness, né? De não julgamento, de paciência, de não lutar contra o que a gente não consegue mudar. O Mindfulness, né, eu recomendo até para quem quiser depois assistir pelo Jon Kabat-Zinn, né, que é o pai do Mindfulness, falando das atitudes Mindfulness, né, aí que todas as atitudes Mindfulness, se a gente conseguir praticar elas nos ajudam muito na nossa vida, né, que é isso, paciência, deixar ir, né? Tá? A gente está no momento de ter que deixar ir várias coisas que a gente... Se desapegar de várias coisas, se desapegar, né? Não lutar, porque é isso, não adianta. Tem algumas coisas, quanto mais a gente luta, muitas vezes só aumenta, só deixa aquilo ali mais forte, né? Então, tem várias atitudes aí que eu acho que é o momento realmente da gente começar a tentar praticá-las, né? Eu acho que você falou de deixar ir, né? de impermanência, né? De tudo vai passar. Eu acho que essas atitudes, né? Da gente poder ver assim, ajuda muito o nosso equilíbrio emocional, tá? Quando a gente está sentindo alguma coisa, né? O que ajuda o equilíbrio emocional? Nomear o que a gente está sentindo. A gente é muito analfabeto para saber o nome das emoções. A gente não foi ensinado, né? Exatamente. E hoje a gente sabe que nomear as emoções é um recurso muito bom que a gente tem, né? Name it to tame it, que é nomeie para domar. Então você acaba tirando a força da emoção quando você nomeia, identifica isso que você está sentindo, né? E eu acho que é importante também a gente aceitar essas emoções. Muitas vezes a gente quer se livrar delas, né? A gente está vivendo um momento que é comum. Então eu gosto sempre de lembrar que o mesmo canal que chega a alegria é o que chega a tristeza e vice-versa. Então, se a gente quiser eliminar a tristeza da nossa vida, a gente vai estar eliminando a alegria. A alegria, ela só existe porque existe a tristeza. Então, todas as emoções são necessárias nesse momento. O nosso medo, ele é muito importante, né? Ele é muito importante porque é ele que vai nos proteger, né? De sair de determinadas formas, de não fazer o isolamento, né? É ele que nos coloca em casa. É eles que nos faz respeitar algumas coisas. Mas a gente tem que ter coragem para lidar com ele e enfrentar ele. Quer dizer, não deixar ele dominar a gente. Então a gente fica ali, né? Como uma escada que não tem corrimão, tentando andar ali no meio, sabe? Buscando, sabe, esse equilíbrio, né? E lidando, né, com tudo isso que esse momento está trazendo. E está trazendo coisas boas, mas está trazendo muitas emoções desagradáveis, sem tentar se livrar de tudo que é desagradável, que é uma tendência humana, né? A gente quer ficar só com o que é bom, o que é prazeroso, mas isso é impossível, né? É impossível ficar só com o que é bom e com o que é prazeroso. A Ana Raia falou uma frase muito legal, que ela falou assim, tá tudo bem não estar tudo bem. É a gente aceitar que
é isso. Uhum. As emoções negativas, elas vão vir quase todos os dias. É cada uma notícia que a gente lê, um WhatsApp que a gente recebe, uma notícia que a gente vê no noticiário, assim, essas emoções elas vão surgir. E tudo bem a gente não ficar bem com essa notícia, né? A gente não é obrigado a estar bem o tempo todo. É a permissão de ser humano, né? Exatamente. E eu acho que, assim, tem uma história, né, de um fazendeiro chinês que eu acho muito legal para a gente, às vezes, pensar nesse momento de crise, né? A história é que um fazendeiro chinês, um dia, um dos cavalos dele fugiu, né? E aí, todos os vizinhos vieram e falaram, nossa, que azar, não acredito, fugiu o cavalo, você perdeu o seu cavalo. E aí, ele fala, pode ser. No dia seguinte, o cavalo que fugiu volta, trazendo vários cavalos com ele. Aí os vizinhos vêm e dizem, nossa, que sorte, o seu cavalo voltou e ainda trouxe todos esses cavalos, muita sorte. O fazendeiro diz, pode ser. No dia seguinte, o filho dele vai montar num dos cavalos. E ele cai e quebra a perna. Todos os vizinhos vêm e dizem, nossa, seu filho quebrou a perna, que droga, que falta de sorte, que pena. E o fazendeiro diz, pode ser. No outro dia, o exército vem para recrutar todos os homens para a guerra. E como o filho do fazendeiro está com a perna quebrada, ele não pode ir para a guerra. E os vizinhos vêm e dizem, nossa, que sorte, ele não foi chamado para a guerra. E o fazendeiro diz, pode ser. Gente, eu acho que essa é uma história que eu gosto muito para a gente pensar que pode ser tanta coisa, né? A nossa mente é que cria caminhos, às vezes, para determinar, para qualificar, para dizer que é bom, que é ruim, que é sorte, que é azar. Quando, na verdade, a nossa resposta a tudo isso é que vai determinar, é como a gente vê essa situação, né? Não é esse julgamento de que isso é bom, isso é ruim, isso é muita sorte, isso é muito azar. Não é isso. É como a gente vai reagir, o que a gente vai fazer desse momento, né? O que a gente vai fazer todos os dias, porque a gente tem que ter coragem para acordar e resolver a cada dia com criatividade o que a gente vai fazer, uma oportunidade aí que está surgindo, né, para gente muito grande de criar. A gente está aqui, isso a gente nunca imaginou que a gente já está aqui fazendo essa live, não é verdade? Não é uma coisa que a gente goste muito, assim, né? Se sente tão à vontade. E estamos aí, porque vai se adaptando, né? E quem colocou a gente aqui foi esse momento. E eu acho que isso é muito... Então, é todo ruim? Ou talvez? Talvez, né? É muito a forma que a gente vai ver. Isso é muito legal para a gente pensar em várias situações da nossa vida. Agora, voltando ao mindfulness, eu acho que é importante, né, que a gente está falando de equilíbrio emocional, que tem a ver com bem-estar. A gente treina a nossa atenção através da meditação, sentando no tapete, né, lá para meditar. A gente treina para quê? Para que a gente consiga, tá? Que esse estado que a gente consegue durante a meditação, de que é trazer a nossa mente para uma presença maior, para ter mais atenção, né? Consiga fazer com que isso vire um traço depois na gente. E a gente leve esse traço para a nossa vida, da gente estar mais presente. O que acontece é que antes da gente começar a praticar meditação, a gente tem uma tendência a se engajar muito nesses nossos pensamentos, né? A depressão e a ansiedade, elas são muito relacionadas com esse engajamento mental, com não conseguir estar no presente, tá? Uma pessoa deprimida, ela às vezes acorda com muitas boas intenções, mas ela entra no banheiro e aí vem um pensamento, ela embarca nesse pensamento que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, e ela não consegue mais voltar e fazer aquilo que ela ia fazer, né? Tira ela totalmente do momento presente. E por isso, quando ela começa a treinar a mente dela, opa, veio um pensamento, mas eu trago de volta, teve um pensamento, eu trago de volta, ela consegue não entrar tanto nesse estado. Tá? Então, o Mindfulness ele já ajuda muito, porque a gente continua tendo preocupações. Quer dizer, eu tenho uma lista de coisas na minha cabeça que eu tenho que fazer, mas elas não vêm na minha cabeça nesse momento e me roubam daqui. A gente consegue uma estabilidade, né? Uma estabilidade. Exatamente. E essa estabilidade tem muita relação com esse equilíbrio emocional. É muito mais fácil, né, a gente manter o equilíbrio emocional quando a gente consegue praticar e ter esse traço.
né? A gente consegue não estar fundido a tudo que acontece e ver as coisas com uma certa perspectiva, né? E eu acho que é nesse espaço que vai surgir a nossa criatividade de ver o que a gente pode fazer. Possibilidades de As reagir, né? possibilidades, porque sem espaço não tem possibilidade, né? Você tá grudado, você tá junto. Então, o mindfulness a gente está aqui falando, né? Muito, e eu acho que tem pessoas aqui que talvez nunca tenham praticado. Deve ter muita gente que já pratica, a gente está falando mais do mesmo, mas talvez tenha gente que nunca tenha praticado, e eu acho que a gente podia, Acho então, legal. né, Vamos fazer fazer. uma. Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prática muito rápida, tá? Que é uma das primeiras práticas que a gente dá na nossa aula, que a gente chama de escaneamento corporal, né? No Mindfulness, a gente sempre escolhe uma âncora atencional, para quando a nossa mente sai, quando a gente se distrair com algum pensamento, a gente trazer a nossa atenção de volta para essa âncora que a gente chama. E o escaneamento corporal, a gente usa o nosso corpo como âncora. Então, eu vou convidar vocês para sentarem numa posição confortável, tentando manter a coluna reta. Vamos fechando os olhos, sentindo a nossa respiração, sentindo os pontos de apoio do nosso corpo com a cadeira ou com o chão. Ou se você estiver em pé, vai sentindo o toque do seu pé no chão. Sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. E vai levando agora toda a sua atenção para os seus pés. Percebendo que está presente nos seus pés. O toque dele com o chão. Levando a atenção agora para as suas canelas, batatas da perna. Percebendo o que está presente aí. Notando os joelhos. Talvez você sinta o toque do tecido da sua roupa nos seus joelhos. Levando a atenção agora para as coxas. Para os quadris. Percebendo o ponto de contato do seu quadril com a cadeira. Ou qualquer outra sensação presente aí. Notando agora as costas, região lombar. Algumas pessoas sentem tensão na região lombar. Apenas vai notando o que está presente nessa região do seu corpo. A parte superior das suas costas. Levando a atenção agora para o abdômen. Vai vendo se é possível notar o movimento que seu abdômen faz enquanto você respira. Ele expandindo e contraindo. Talvez você sinta também o toque da sua roupa nessa região. Vai se abrindo para tudo que está presente aí. E caso você note que a sua mente se distraiu, traga ela de volta para o seu corpo, notando todas as sensações. Levando a atenção agora para a região peitoral. Aí também uma região que a gente nota a nossa respiração. Talvez você consiga ouvir as batidas do seu coração.
Subindo com a atenção agora para os ombros. Caso você note alguma tensão nessa região, vai tentando, através da sua respiração, relaxar um pouco mais. Soltar essa tensão. Deixar ela embora. Notando o pescoço, a cabeça. Vai notando tudo que está presente nessa região do seu corpo. Veja se é possível notar o peso da sua cabeça. Notando a boca, nariz, olhos. E vai levando a atenção agora para o topo da sua cabeça. Notando o seu corpo inteiro respirando. Da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Vai fazendo uma respiração mais profunda e tentando soltar todas as tensões. E quando você estiver pronto, cada um no seu tempo, vai lentamente abrindo os olhos. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer o Shopping Cidade Jardim e o Mink por ter dado a gente essa oportunidade da gente dividir um pouquinho aqui com vocês esse assunto que para a gente é tão fascinante. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai estar junto aqui de novo. Se vocês tiverem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, entra lá no nosso Instagram, que é @espaço, só que é espaco, _aile, AHILE, e manda um direct. A gente vai responder, a gente vai tentar responder todas as dúvidas, todas as perguntas que surgiram. E obrigada pela presença de vocês, um bom dia para todo mundo. E a gente espera vocês na quarta-feira às 10 horas. Um beijo. Deixa eu te perguntar, a gente ainda tem 3 minutinhos aí? Eu pensei em a gente tem 3 minutos. Tá. Gente, antes da gente terminar, já que deu tempo, esses dias a gente está recebendo um monte de coisa, né? Mas eu recebi uma coisa que o Einstein escreveu sobre a crise que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu achei muito legal, tá? Então, já que a gente tem tempo, eu vou ler, é muito rapidinho, tá? Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Eu falo sempre isso para os meus clientes. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crises não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise, todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro, acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superar. Então, gente, fiquem bem. Muito obrigada. Obrigada, Mink. Obrigada, Shopping Cidade Jardim. Adoramos estar aqui. Quarta-feira a gente está junto para falar um pouco mais de ansiedade. Tá bom? Um beijo enorme. Beijo, gente. Até lá. Não esquece de salvar aí. Salvar, tá bom. Beijo. Tá bom? Beijos.